Eu vou fazer a Anitta e vou falar. Vocês pensaram mesmo que não ia ter vídeo de Jane the Virgin hoje? Aproveitando que essa semana não teve episódio novo de Jane the Virgin, sim, eu também estou revoltada, calma. Eu resolvi fazer esse vídeo comentando a teoria que tá mais na boca do povo atualmente, que é a teoria do segundo livro da Jane. Na verdade, vocês já têm me enviado essa teoria, desde o começo da temporada, mas agora que eu tive uma brechinha pra fazer esse vídeo, aproveitei que não teve episódio essa semana, eu resolvi falar disso agora. A teoria basicamente diz que tudo aquilo que aconteceu desde o fim da quarta temporada, quando o Michael voltou, faz parte do novo livro da Jane. Ou seja, que o Michael morreu de verdade lá no meio da terceira temporada e que tudo isso que tá acontecendo agora faz parte do livro novo dela e não é real. Pelo menos não tudo. E por que as pessoas acham isso? Justamente por causa do relacionamento do Rafael com a Jane. Vocês se lembram que na quarta temporada o Rafael virou pra Jane e falou: ai, se o Michael não tivesse morrido, você nunca teria ficado comigo hoje, a gente não estaria junto. E ela respondeu pra ele: a gente nunca vai ter como saber isso. As pessoas que acreditam nessa teoria acham que esse novo livro da Jane é a maneira que ela tem pra provar pro Rafael que mesmo que o Michael tivesse ali naquele momento, ela ainda ia preferir ficar com ele. Vamos falar aqui então dos pontos que reafirmam e dos pontos que quebram essa teoria. Vamos começar pelos pontos que reafirmam. Primeiramente, o fato da série estar muito morna agora, e se esse fosse o caso, se fosse verdade, isso seria a maior reviravolta de todas as temporadas da série. Ou seja, faria sentido a série estar meio morna agora, porque daqui a alguns episódios ela daria essa super reviravolta. Segundo, faz mais sentido o Michael estar morto do que ele não estar, porque teria sido uma tarefa realmente difícil, muito trabalhosa, fazer o cara se passar por morto e tirar a memória dele, né? Terceiro, o Rogelio não ter ficado tão assim com a volta do Michael como a gente sabe que ele ficaria de verdade. O Rogelio era apaixonado pelo Michael, era o melhor amigo dele, então mesmo que ele diga, não tô tão assim com o Michael por causa, em respeito ao Rafael, ou porque o Michael tava mudado, o Michael recuperou a memória. E o Rogelio, quanto amor, né, gente? A gente sabe, Brohelios. Então não faz muito sentido o Rogelio não ter ido mais atrás do Michael. Quarto, a série estar tratando o Michael atualmente como um personagem secundário, que voltou só pra reafirmar a decisão da Jane pelo Rafael e foi embora. Então esse descaso da série para com o Michael poderia ser porque ele realmente não voltou. Não de verdade. Porque vamos combinar, se a série terminasse e eles tivessem feito o Michael voltar pra ser um mero obstáculo pra Jane e pro Rafael, vai ser um descaso tão grande que a série vai cair loucamente no meu conceito e tenho certeza de que no conceito de muita gente. Eu acho que essa câmera tá torta. Sim, ela estava torta. Quinto, a Jane Snyder ter dito lá naquela entrevista dela que bem lá no começo ainda a Jane já tinha tomado a decisão dela pelo Rafael e que ela não mudaria de ideia. Isso também coopera muito com essa teoria porque a Jane está escrevendo o livro exatamente com a intenção de mostrar pro Rafael que é ele quem ela escolheu certo. Não vai mudar de ideia. Sexto, a forma como a mãe do Michael ficou com a volta dele. Qualquer mãe surtaria, no mínimo. O mínimo é surtar. E a reação da mãe do Michael, gente, parecia que o filho simplesmente estava viajando há muito tempo e voltou. Não que ele voltou dos mortos. E por último, existe uma cena da quarta temporada que é exatamente o último episódio da temporada. Essa cena é mostrada antes do Rafael mostrar o Michael pra Jane. Como eu não posso colocar essa cena aqui por causa dos direitos autorais da CW, eu vou falar pra vocês o exato momento em que essa cena se passa e vocês precisam ir lá na Netflix olhar ela agora porque é muito importante que vocês vejam. É o 17º episódio da quarta temporada, que é o último, e a cena começa em 34 minutos e 35 segundos. Pausa o vídeo aqui e vai lá olhar. Tô esperando. Viu? Esse é o ponto que mais reafirma essa teoria. A Jane começando a escrever a história dela e ela explicando que ela vai misturar todas as historinhas que ela tinha separadas em uma só. E agora vamos aos pontos que quebram essa teoria. Primeiro, se fosse a Jane escrevendo um livro com a intenção de mostrar pro Rafael que ela escolheria ele, não importa a situação, com o Michael ali ou não. Já rimou.
tem que ter uma rima. Voltando. Eu acho que ela não teria mudado tanto a personalidade do Michael, trazido o Michael de volta sendo uma outra pessoa, porque o Rafael simplesmente iria pensar, pô, você só me escolheu então porque quem voltou não foi exatamente o Michael, foi o Jason naquela época, né? E mesmo depois que o Michael recuperou a memória, ele ainda não era a mesma pessoa com quem ela se casou. Então, ela escreveu uma história para mostrar pro Rafael que ela escolheria ele, mas ela trouxe outra pessoa que não era o Michael exatamente, faz muito sentido. Segundo a Jane Snyder, o Michael ainda vai voltar para a série trazendo notícias inesperadas. Isso pode sim ser um indicativo de que a teoria não procede, porque por que a Jane colocaria o Michael na história dela de novo, sendo que ela já concluiu o propósito dela de mostrar para o Rafael que ela escolheria ele? Pode sim fazer parte do livro, parte da história que ela inventou, mas pro propósito do Rafael, não faz tanto sentido. Terceiro, a Rose prometeu pra Luísa que não mataria mais ninguém. Portanto, ela tinha que tirar o Michael da jogada de algum jeito. Ela deu amnésia pra ele e sumiu com ele. Faz sentido, né? Faz menos sentido do que ele ter morrido de verdade, mas ainda assim faz algum sentido. Quarto, nessa temporada a Jane tá escrevendo um livro. Será que a Jane iria escrever um livro sobre ela escrevendo um livro? Quinto, que merda seria o Rafael lendo esse livro e falando: mas tu é sacana, hein, Jane? Puta que pariu. Se o Michael voltasse, tu ainda ia me fazer sofrer tudo de novo, aquela palhaçada de indecisão comigo e com ele? Ir pra Montana beijar o cara só pra depois me escolher? E agora, na minha opinião, o ponto que mais quebra essa teoria. A dúvida do Rafael pra Jane nunca foi se o Michael voltasse dos mortos, você escolheria eu ou ele. A dúvida dele sempre foi se o Michael não tivesse morrido, com quem você teria ficado. E a gente sabe, né, gente? A gente sabe que se o Michael não tivesse morrido, ela teria permanecido casada com ele por dois motivos, tanto pelo sentimento dela por ele, quanto pela religião dela. Mesmo quando ele voltou, ela não queria divorciar dele porque ela é católica e católico não pode se divorciar. Segundo ela, né? Eu não sou católica e não conheço como é que é. Mas segundo ela, católicos não podem se divorciar. Então, mesmo com ela querendo ficar com o Rafael nessa quinta temporada, ela não cogitava se divorciar do Michael. Ou seja, você acha mesmo que se o Michael não tivesse morrido, ela teria se divorciado dele? Lógico que não, gente. Então, se ela tá escrevendo esse livro pra mostrar pro Rafael que ela escolheria ele se o Michael voltasse dos mortos, ainda assim não faz sentido, porque a dúvida do Rafael nunca foi essa. Era em outra situação, era outro momento, outra coisa. Para responder a dúvida do Rafael, ela teria que escrever um livro em que o Michael nunca tivesse morrido na história, e não um livro dessa forma, com ele voltando com amnésia. O livro dela teria que ser ela seguindo com a vida dela de casada, e aí ou ela separava do Michael, alguma coisa acontecia, ela separava do Michael e ficava com o Rafael. Aí sim seria alguma coisa para mostrar pro Rafael que ela teria largado o Michael para ficar com ele. Mas um livro dessa forma não prova nada pro Rafael. Nada do que ele queria de resposta, pelo menos. Claro que ela poderia estar escrevendo esse livro só por escrever, por ser o segundo livro dela e acabou. Mas essa teoria, as pessoas se baseiam nisso, de que ela tá escrevendo o livro para poder mostrar pro Rafael que ela escolheria ele. Então é por isso que não faz muito sentido nesse último ponto que eu falei. Agora, a minha opinião em relação à teoria, eu acho super válida sim. Eu acho que tem grandes chances de ser isso sim. Mas se dependesse de mim, não seria. Essa não é a forma que eu quero que a série acabe. Seria uma maneira criativa e diferente de terminar a série, mas não seria uma maneira que iria me agradar. Agora eu quero que vocês me contem nos comentários outros pontos que reafirmem ou que quebrem essa teoria pra gente poder discutir. Quem me segue lá no Instagram já estava sabendo que ia sair um vídeo especial sobre Jane, então se você ainda não me segue por lá, siga por favor, que aí você fica sabendo de todos os vídeos novos que tem aqui no canal, principalmente os de Jane, que é os que você tem mais interesse, já que você está assistindo esse vídeo, né? Beijinhos e até a próxima.